Então, Bezat Hashem, a gente está chegando agora para Yom Kippur. Yom Kippur é um dia, de novo, de um lado, um dia que as pessoas, podemos falar, na maioria das sinagogas do ano, é um dia que as pessoas um pouco choram, um pouco eles estão pedindo de Hashem piedade sobre os pecados, sobre tudo. Então, é um dia que não é fácil esse dia, mas de outro lado, esse dia está escrito, nossos sábios falam que esse dia é considerado um dos dias mais alegres do ano. E aqui é muito difícil de entender como pode ser que o dia mais alegre. Está escrito assim na Gemara: Lo hayu yamim tovim liIsrael que 15 be'av u que Yom Kippurim. Não tinha dias mais alegres como dia 15 de Av e que Yom Kippurim. E verdade, dia 15 de Av a gente pode entender. Nossos sábios falam que durante 40 anos o povo de Israel, todo Tisha B'Av, cada um entrava dentro da terra para ver se ele vai morrer, sim ou não. E o último ano, 15 mil que precisavam morrer, eles sobreviveram. Então ficou um dia alegre, dia 15 de Av. Mas Yom Kippur, a gente precisa entender por que um dia alegre, que as pessoas precisam ficar alegres. Certo que Hashem vai perdoar nossos pecados, é verdade, mas aparentemente precisava ser um dia alegre no final de Yom Kippur. Posso entender? Final de Yom Kippur. Depois que já terminou Yom Kippur, terminou Neilá, a gente já pediu tudo. Então, aí vai ser um dia alegre. Aí vai começar a alegria. Mas de falar que o dia de Yom Kippur precisa ser um dia alegre, é difícil de entender isso. E até você sabe que o Arizal, o grande Mekubal, ele faz como se fosse jogo de palavras, com duas datas importantes do ano. Duas datas importantes do ano, eles têm o mesmo nome. Yom Kippurim e Purim. Então ele fala, o Arizal, Kippurim. Yom Kippur é como Purim. Uau! De comparar Yom Kippur com o Purim é muito difícil. Muito difícil de comparar. Purim, o dia as pessoas bebem, as pessoas ficam muito felizes, alegres. Yom Kippur fica na sinagoga e tudo isso. Como dá para comparar as duas datas? Então, para entender a verdade, além desse dia, que é um dia do perdão, tem a essência do dia, de Yom Kippur. Qual é a essência do dia? A gente precisa voltar para o início de tudo. Como começou tudo? Como Yom Kippur virou um dia que é um dia do perdão. Então, presta atenção. Se a gente volta, a gente vai voltar para o pecado do bezerro de ouro. Pecado do bezerro de ouro, Hashem ficou bravo sobre o Am Israel, queria exterminar o povo. Esse bezerro de ouro aconteceu dia 17 de Tammuz. Sim? Então, o que está acontecendo? Moshe Rabbeinu, antes de descer da montanha, Hashem avisa a ele sobre o pecado, o que o povo de Israel está fazendo. E o Moshe Rabbeinu foi avisado. Hashem fala para ele, Lech red kishichet amecha. Desce, porque teu povo fez
o pecado do bezerro de ouro. Teu povo fez um pecado tão grave, então desce lá. Eu vou exterminar agora o povo. Aí Moshe Rabbeinu começa a pedir sobre o povo de Israel. E começa a falar, Vaichal Moshe et Penei Hashem Elokav, como a gente está falando todos os jejuns. Moshe Rabbeinu começa a pedir de Hashem, por favor, Hashem, perdoa para esse povo. É o que está acontecendo? Ele fala, se lembra de Abraham, Yitzhak e Yaakov? Incrível, em 3 psukim, depois vocês podem verificar, Moshe Rabbeinu consegue fazer Hashem perdoar para o povo de Israel sobre um pecado muito grave, como o pecado do bezerro de ouro. Está escrito assim, Vainachem Hashem al hara'a asher diber la'asot le'amo. Hashem se arrependeu, falou, não vou fazer nada para esse povo, tudo bem, está liberado. Incrível. E aí Moshe Rabbeinu desce com as tábuas, desce da montanha, de repente, está vendo o povo de Israel fazendo o bezerro de ouro, estão ajoelhando com o bezerro de ouro, ele vai lá, ele quebra as tábuas, ele recebe uma surpresa totalmente. E aqui surge uma pergunta, Moshe, você sabia de tudo isso? Que você tem surpresa agora? Já você sabia? Por que você está quebrando? Por que você fica bravo? Agora você acabou de falar bem do povo. Agora você fica bravo? Você está quebrando as tábuas? E não somente disso, depois disso, Hashem fica ainda bravo. Ele fica ainda bravo ainda mais. E aí, é incrível, Moshe Rabbeinu precisa depois subir mais 40 dias para fazer a reza sobre o povo. O que está acontecendo? Então, aqui tem um ponto muito, muito importante. Presta atenção. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença de uma pessoa. Pode ser 2 pessoas fazendo o mesmo pecado. Ele totalmente vai ser castigado, Hashem vai ficar muito bravo com ele. E o outro vai ser perdoado muito rápido. Qual é a grande diferença? A diferença é no momento que está fazendo o pecado, dentro dele, ele está feliz ou ele está confuso, triste? Ele está agora numa situação que não sabe o que ele está fazendo. Quando o povo de Israel fez o pecado do bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu foi avisado. Moshe Rabbeinu falou, o povo de Israel está fazendo bezerro de ouro, com certeza tem aqui uma confusão. Hashem, perdoa para eles uma confusão. Eu fui embora, não estava com eles. Então tinha aqui uma confusão. Hashem, perdoa para eles. Hashem, perdoa rapidinho. Mas o que está acontecendo? Quando Moshe Rabbeinu está descendo, ele está vendo que o povo de Israel, presta atenção, eles estão dançando. Eles estão dançando com o bezerro. Se eles estão dançando, quer dizer que são felizes de fazer o bezerro. De ser feliz de fazer um pecado, de sentir confortável com o pecado, isso mostra que o coração da pessoa, ele está com o pecado e não está com os mitzvot. Porque tem pessoas que fazem mitzvot, tem pessoas que fazem averot. A grande pergunta é onde é nosso coração? Quando a gente sente uma satisfação? Quando a gente faz mitzvot ou quando a gente faz averot? É isso o ponto. E Hashem quer ver nosso coração. Se a gente fica feliz com os mitzvot, se a gente fica querendo fazer mitzvot, sim ou não.
Por isso, presta atenção, dia de Yom Kippur, a gente precisa prestar atenção muito sobre uma coisa, um grande Yetzer Hara, que eu estou falando pessoalmente, cada um tem esse Yetzer Hara. Ele está sentindo que a tefilá é pouco pesada. E como dentro da cabeça dele, ele tem um cronômetro, ele está vendo o livro, pegando o livro e tenta ver quantas páginas ainda faltam. Isso acontece para todo mundo. Será? A gente já chegou para Minchá. Daqui a pouco, Neilá. Daqui a pouco está chegando finalmente o café. Finalmente. Finalmente o croissant. Finalmente o bolo gostoso. Finalmente, quando vai chegar isso? E quando a gente tem esse Yetzer Hara, quer dizer que nosso trabalho em Yom Kippur é exatamente de se preparar para não sentir isso. Porque Hashem está testando a gente. Habibi, eu sei que você faz pecados, você faz mitzvot. Mas o que você gosta de fazer? É isso o ponto. É isso que ele quer testar a gente. Se o dia de Yom Kippur a gente gosta de ser com Hashem na sinagoga, a gente fala, Hashem, a gente está com você 100%. Então a gente precisa ficar feliz com isso. A gente não pode ficar triste. Por isso, muitas vezes, fala sobre o Sefaradim. Olha, você Sefaradim, Yom Kippur, parece uma festa. Adona Selichot. Vamos lá. Corre. Que é isso? Parece como uma festa. Não! É verdade. A pessoa não pode ficar magoado na tefilá. Não pode ficar triste. Nossos sábios sabiam o que eles estão fazendo. Quem fez essas músicas precisa sentir um pouco, não pesado na sinagoga. De um lado, fazer com todo o kavaná, fazer tudo o que precisa fazer, mas não sentir pesado dentro da sinagoga. Isso é uma coisa muito, muito importante. E quem sente um pouco pesado, pode ser normal. Pode sair um pouco, sem falar fora, com certeza. Um pouco pegar ar um pouco e depois voltar com a cabeça. Mas não sentir pesado dentro. Isso é um ponto muito importante. Mas agora vocês vão me perguntar, mas como dá para sentir bem dentro de Yom Kippur? Depois que a gente sabe dentro de nós que a gente fez coisas erradas, como a gente pode se sentir bem, sameach, feliz dentro da sinagoga? Não é uma contradição, não é, se a gente vai se sentir tanto feliz, então quer dizer que a gente está ignorando nossos pecados? Não é isso. Presta atenção. Vocês sabem que a confissão, vidui, se chama vidui, a gente está fazendo muitas vezes em Yom Kippur. Se a gente pode, o que a gente fala mais em Yom Kippur é o vidui. O vidui é a confissão, tem 3 partes do vidui. Primeiro, se arrepender do que a gente fez. Falar as palavras, nossas palavras, também no que a gente fez. Certo que a gente fala dentro do Sidur, mas alguém que fez uma coisa errada, que não está no Sidur, é bom de falar com as palavras dele, porque tem uma mitzvah de falar as palavras. E a terceira coisa, presta atenção, é de receber que não vai fazer mais esse pecado. É isso, as 3 coisas que estão dentro do vidui. Presta atenção, onde aparece na Torá um conceito de vidui. Na Torá aparece o conceito do vidui, aparentemente uma coisa que não tem nada a ver. Você sabe que tem uma mitzvah de dar, alguém que tem campo, que tem frutos e tudo isso, tem uma mitzvah de dar trumot e maasrot.
Eu vou rapidamente falar o que precisa dar. Primeira coisa, vamos dizer, alguém que tem 1.000 quilos de uva, vai dar Truma Gdolá. Truma Gdolá, de acordo da Torá, pode dar uma uva já é suficiente. De acordo dos Chachamim, quem é mais generoso é 2% e meio, e quem o normal é 2%. Então, depois disso, isso dá para o Kohen. Depois dá 10% para o Levi. Sim? E depois tem mais 10% que tem anos que ele vai pegar esse 10%, vai comer em Jerusalém, ou vai resgatar pelo dinheiro, depois pega o dinheiro e compra coisas em Jerusalém. E tem também outros anos, se chama Maaser Ani, mais 10% que vai dar para os pobres. E você sabe que todos os anos são divididos para 7, tem no 7º ano. Então, ano 3 e ano 6, a pessoa, o dono do campo, precisa chegar para Jerusalém, para o Bet HaMikdash, e falar frente de Cohen. Depois que ele fez todas as contas, terminou a dar todos os Trumot Maasot durante esses 3 anos passados, ele fala assim para o Cohen: olha, o Cohen, eu fiz tudo que Hashem me mandou fazer. Não faltei nada. Fiz tudo, tudo, tudo. E nossos sábios falam, isso se chama vidui. Isso se chama confissão. E aqui surge uma pergunta, disso você chama confissão? É muito difícil, isso não é confissão. Isso é uma pessoa que fala que fez tudo certo. Isso é uma coisa incrível. Como você chama isso de confissão? Como o marido vem para a esposa falar, minha esposa, desculpa, eu tenho uma confissão para falar com você. Aí a esposa fica assim, ai, o que aconteceu? Ela fica, se me fala, o que aconteceu? O que aconteceu? Ela começa a imaginar o que podia acontecer. Aí fala a minha esposa, que eu vou falar para você, eu estou fazendo tudo para a minha família, eu estou trabalhando muito duro, estou fazendo tudo certinho. Eu sou um marido que compra presentes, eu sou um marido que ajuda muito. Eu sou um pai muito bem para os filhos. Isso é confissão? O que quer dizer isso? Presta atenção, o grande Rabino de Brisk, ele fala uma coisa, que a gente é verdadeiro para Yom Kippur, mas verdadeiro para sempre. Ele fala o seguinte, ele dá um exemplo. Vamos dizer, alguém chega para um casamento com roupas bonitas, com uma camisa branca. Aí, você sabe, tem vezes no casamento, tem como uma coisa de chocolate que está descendo. Assim, chocolate. Tem como se fosse um chocolate, ou chocolate falls. Então, tem muito chocolate ali, é bonito, é gostoso e tudo isso. Aí a pessoa, ele chega lá, ele quer pegar um pouco de chocolate e, de repente, um dos rapazes que dança lá no casamento empurra ele totalmente no chocolate. Ele está ficando a camisa de branca, vira totalmente preta, marrom, totalmente chocolate. Camisa de chocolate. E aí, quando ele vai atrás para se afastar do chocolate, a pessoa com a bebida derruba toda a bebida sobre o terno dele. Habib, é uma situação incrível. Agora eu estou perguntando a vocês. Você vai lá e pergunta a essa pessoa que agora está totalmente sujo no meio do casamento. Querido, você se importa se a gente coloca um pouco de quibe frango sobre tua camisa, uma coisa a mais? E fala, tfadalu, não tem problema, coloca tudo. Qual é o problema? Já tem tudo sobre minha camisa, sobre o terno, então já coloca tudo. Está tudo liberado.
Gente, uma pessoa que se sente que ele já sempre está fazendo coisas erradas, que sempre fala para ele, de novo você fez coisas erradas, de novo você esqueceu de comprar isso, de novo você esqueceu de comprar... O que ele sente, essa pessoa? É isso. Eu sou uma pessoa que não consigo fazer as coisas perfeitas. Eu sou isso, nem vou melhorar, nem vou querer melhorar. Eu sou isso, já sou sujo totalmente. Uma pessoa para melhorar, para querer se limpar, ele precisa sentir que a camisa dele é branca e tem uma mancha. Aí ele vai ir lá, ele vai ir querer limpar um pouco a mancha que ele tem na camisa. Porque ele se sente que tem uma camisa bonita. Que pena que tem uma mancha na camisa. Certo? Fala o Rav de Brisk, fala. Hashem, dentro desse vidui dos Masrot, ensina para a gente uma coisa muito profunda. Uma pessoa que não saber reconhecer as coisas boas que ele tem, que ele fez, ele nunca... Se ele não tem uma autoestima positiva dele mesmo, ele nunca vai se arrepender e vai melhorar na vida. Ele precisa saber se nesse ano eu melhorei disso, eu melhorei daquilo, eu fiquei uma pessoa melhor disso, melhor daquilo. Mas tenho ainda algumas manchas de consertar. Aí ele vai querer se arrepender, ele vai querer fazer o melhor. Porque ele está se sentindo bem. Eu sou uma pessoa positiva. Como posso repetir esse erro de novo? Eu, que eu tenho uma grande responsabilidade, que eu sou uma pessoa, Baruch Hashem, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho isso, eu tenho uma responsabilidade. Olha como melhorei o ano passado. Eu posso fazer de novo esse erro? Não. Esse ano eu vou fazer tudo para não errar de novo. Então, isso é o ponto do vidui. E também isso é um ponto muito importante na educação dos filhos. Se a gente quer que nosso filho vai melhorar em uma coisa, a gente precisa dar 95% de elogio e talvez 5% de falar você precisa consertar. Mas se não tem muitos elogios, o filho vai se sentir tão ruim que ele não vai querer melhorar. E não vai querer melhorar. Por isso, presta atenção. Como a gente começa o vidui? Ana Hashem Elokeinu ve'Elokei Avotenu, tavo lefanecha tefilatenu. Ve'al titala malkenu mitechinatenu. Por favor, Hashem, não ignora nosso pedido. שאין אנחנו הזה פנימו כשעורף לומר לפניך צדיקים אנחנו ולא חטאנו. A gente não é pessoa sem vergonha de falar que a gente não errou. Não, a gente errou. O que quer dizer isso? Em outras palavras, a gente fala, a gente tem coisas positivas. Primeiro que a gente sabe ver nossos erros. A gente começa a nossa confissão com nossas coisas positivas. Sem coisas positivas, não dá para melhorar. Não dá. Conta uma vez o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov precisava juntar dinheiro para uma pessoa que pegaram ele, captivaram ele na prisão, porque ele tinha uma dívida para um goi, uma dívida muito grande. E aí o Baal Shem Tov foi lá juntar dinheiro. Ele chegou para uma cidade. Ele perguntou, tem aqui uma pessoa que tem dinheiro aqui? Falou, tem aqui alguém, mas ele é muito rico, mas cada um que chega para receber tzedakah, ele recebe um tostão, 5 centavos. É isso que recebe. E a maioria joga os 5 centavos de volta para ele. Então não vale a pena ir até ele. O Baal Shem Tov falou, eu vou até ele, mas ele falou para os alunos dele, vocês não falam nada. Entrou lá na casa dele, foi bem recebido.
conta a história, o que está acontecendo, a gente precisa de 50 mil, tudo isso. Aí a pessoa fala, puxa, mesmo, ele vai lá para o quarto, traz um tostão, 5 centavos, dá para o Baal Shem Tov. Baal Shem Tov pega o tostão e fala, Hazak Baruch, muito obrigado, eu vou fazer para vocês um recibo. Recibo de 5 centavos, vão falar, e fez para ele Misheberach, Avotenu, Yitzhak, Yaakov, Yivarech, fez para ele um Misheberach muito grande. E depois disso, foi embora da casa. Os alunos dele falaram, o que você faz, Misheberach? Joga de volta esse tostão sobre ele. Falou, combinado, a gente não fala nada. E aí, quando ele sai da casa, de repente essa pessoa, esse rico, vai atrás dele e fala, vem, volta. Ele volta e dá para ele, vamos dizer, 50 reais. E de novo faz recibo, faz tudo, dá para ele elogio e sai da casa. E depois volta de novo, mais 100. Até que no final deu todo o dinheiro para ele. Perguntaram os alunos para o Baal Shem Tov, como você fez isso? Qual é o grande segredo que você fez? Milagres. Ele falou, não fiz milagre. Vocês não entenderam. Essa pessoa não é pão duro. Essa pessoa não é. Aconteceu uma coisa com ele no passado. Essa pessoa, ele era uma pessoa pobre. Mas quando ele era uma pessoa pobre, ele queria também dar tzedakah. Mas ele não tinha como dar tzedakah. Então, ele resolveu dar 5 centavos para outro pobre. Aí, esse pobre recebeu 5 centavos, jogou esses 5 centavos sobre ele e começou a amaldiçoar ele. Desde esse dia, ele falou, eu sou uma pessoa que dá 5 centavos, vamos ver se vai ter uma pessoa que vai aceitar 5 centavos, tudo bem. Se não, não. E aí, ele criou para ele um mundo, a autoestima dele, que ele dá só 5 centavos. Esse é o lugar dele. Mesmo que o lugar ruim, não é um lugar que ele está feliz com isso. Mas esse é o lugar que ele criou para ele. Então ele não tem como sair desse lugar. O que eu fiz, Baal Shem Tov falou, e comecei a elogiar ele. Comecei a ajudar ele de sair dessa autoestima baixa. Comecei a falar para ele que ele é uma pessoa que gosta de dar e tudo isso. E aí ele começou a ter o gosto de dar o tzedakah e pouco a pouco saiu dessa situação e pouco a pouco ficou um doador. E isso é o ponto de ser sameach, porque quando a gente é sameach, quer dizer que a gente se sente com a gente mesmo bem. Tudo que a gente melhorou, mas a gente tem ainda uma coisa para melhorar. Só mais uma explicação, eu vou terminar com isso. Por que esse dia? Qual é? Como pode ser uma contradição tão grande? Dia tão alegre e dia sem comida, 5 sofrimentos, sem tomar banho, sem nada. Como pode ser? Não é uma contradição isso? Como pode ser um dia de alegria de um lado, do outro lado 5 sofrimentos? Verdade. O dia de Yom Kippur ficou um dia do perdão por causa que o povo de Israel recebeu as segundas tábuas. Aí Hashem já mostrou que perdoou para o povo de Israel. Mas, presta atenção, já que eles receberam as segundas tábuas, era uma etapa muito importante da vida do povo. Agora eles têm nas tábuas, eles têm na Torá, eles têm um objetivo na vida. Então, quando uma pessoa tem um objetivo na vida, ele pode ser feliz, mesmo quando está difícil na vida. Pode ser feliz, porque ele tem um objetivo. O dia de Yom Kippur é não somente um perdão para o passado. É um dia que a gente fala para Hashem, a gente é pronto de fazer esse passo para frente, mesmo que vai ser difícil. Porque a gente é feliz de cumprir nosso objetivo na vida. Somente uma coisa, presta atenção.
no exército, no Tzahal, se você pergunta a um Hayal, depois que ele faz, se chama Tironut. Tironut, o início que está muito difícil. Você pergunta para ele, como é? É difícil? É duro? É duro isso? Caché? É caché ou não caché? É duro isso? Você sabe qual é a resposta? A resposta é a seguinte. Duro tem somente no pão e também nessa parte a gente come. Esse é o grande segredo. Que no dia de Yom Kippur a gente fala para Hashem, sim, a gente é pronto de sacrificar o nosso conforto para você. E a gente é feliz de fazer isso. Sabe por quê? Porque a gente tem um objetivo. A gente é o soldado de você, a gente vai com você. Esse ano vai melhorar. A gente tem a força, a capacidade de melhorar e de ser ainda pessoas melhores. Bezat Hashem, eu quero desejar para todos vocês, Gmar Hatimah Tovah, que Bezat Hashem esse shiur vai ser o Nishmat Aaron Ben Shalom, que a gente vai poder ter somente nesse ano boas notícias, alegrias e somente coisas boas. Obrigado, gente. Amém, Rabino, amém, amém. Tudo de bom. Hatimah Tovah. Obrigado, Rabino. Hatimah Tovah, todo mundo. Hatimah Tovah, Hatimah Tovah. Hatimah Tovah. Tchau, tchau, Kol Tuv. Kol Tuv, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.